A Klabin divulgou o resultado com lucro líquido de 543 milhões no quarto trimestre de 2024, uma alta anual de impressionantes 47%. Mas apesar da forte lucratividade, muita gente se questiona como vão ficar os dividendos e por que os dividendos da Klabin são tão baixos. Esse é o canal Dividendo e Tradição e hoje nós vamos analisar todos os números divulgados pela Klabin, porque o balanço veio muito interessante. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita informação que você, acionista, precisa saber. E como já é de costume, eu trouxe aqui a composição acionária da empresa, que é muito importante ou, no mínimo, interessante que você saiba quem são os maiores acionistas e quem é o controlador da empresa. Então, a última composição acionária que foi divulgada foi no dia 30 de 12 de 2024 e aqui, possuindo 52,23% das ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto nas assembleias, está a Klabin Irmãos S.A. É uma outra empresa onde os familiares, cada um tem suas cotas e eles dividem entre si os dividendos. Então, aqui é interessante, pois fica de uma forma mais resumida. Se fosse colocar todos os acionistas que são da família Klabin, não iria caber nesse slide. Então fica bem sucinto e eles é quem decidem os rumos da empresa. E até o momento tem dado muito certo, afinal a Klabin é uma empresa com mais de 125 anos de existência. E aqui mais abaixo nós temos outros acionistas menores. A BlackRock é a mais conhecida, possuindo 4,13% de todo o capital da companhia. Aqui também tem outras ações em tesouraria que podem ser canceladas a qualquer momento. E esses outros são as ações dos pequenos acionistas. Então, se você tem ações da Klabin, você entra nessa conta. Passando aqui para o próximo slide, eu trouxe indicadores atualizados da Klabin e nós vamos analisar alguns indicadores fundamentalistas. Como você pode ver, na atual faixa de preço, a Klabin está com um dividendo ok de 6%, um PL de quase 12% e um P sobre VP de 2,85%. E se você entende um pouco de indicadores fundamentalistas, você sabe muito bem que isso daqui configura a empresa como uma empresa cara. Mas, geralmente, você paga um preço premium por uma ação premium. Afinal de contas, a Klabin não é qualquer empresa. É uma empresa familiar que, como eu disse, já tem 125 anos de história, reportando lucros consistente e distribuição aos acionistas. Porque se você ainda não percebeu, a Klabin, na verdade, é a previdência social, vamos dizer assim, da família Klabin. Então, é do interesse dos familiares que a empresa continue reportando lucros consistentes e pagando dividendos. Então, você, como pequeno acionista, vai se beneficiar de todo esse movimento. Observe o ROI da empresa, como é alto, 23,90%. Isso mostra a eficiência da aplicação dos recursos da Klabin. Agora aqui um ponto que chama muita atenção é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. Ou seja, são necessários 5 anos de resultados para quitar toda a dívida da empresa. Mas isso daqui se deve a uma série de aquisições que a Klabin fez recentemente, que ainda vão ser monetizadas para gerar mais receitas e com certeza essa dívida líquida vai cair. Então, esse slide é muito interessante. Eu acessei o site Investidor 10, coloquei o código da Klabin e lá eles forneceram essas informações. E para você que é pequeno acionista ou que está pensando em comprar suas primeiras ações da Klabin, são informações muito interessantes. Aqui mostra as regiões onde a Klabin mais gera receita. Então, em primeiríssimo lugar, temos aqui o Brasil. Em segundo lugar, a Itália, terceira China, quarta posição Argentina e a quinta posição é o México. Então, isso é muito interessante porque mostra que a Klabin tem receita atrelada ao dólar. E aqui, se você não sabe, a Klabin ela atua no setor de embalagens, papel, celulose e florestal. Hoje está bem dividido aqui essas linhas de receita, mas celulose já foi um percentual muito maior da companhia no passado. Então aqui a companhia destaca que o desempenho no quarto trimestre de 2024 foi o seguinte: 400 mil toneladas de celulose entre fibra curta e fibra longa e de papel 340 mil toneladas e aqui embalagens 273 toneladas entre papelão ondulado e sacos industriais. Então, vendas totais mais de 1.000 toneladas. E o EBITDA ajustado por segmento mostra claramente
que papéis e embalagens representaram 56% e celulose 44% no quarto trimestre de 2024. Já na ótica anual de 2024, aqui mostra o EBITDA ajustado de 7,3 bi, que é o lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, e 59% de papéis e embalagens e 41% de celulose. E como eu disse anteriormente, isso daqui, para quem acompanha a companhia já há algum tempo, sabe que já foi um percentual muito maior e eles estão menos dependentes da celulose. No meu ponto de vista, isso é algo muito positivo. E aqui a companhia destaca que os resultados foram impulsionados pelo aumento do preço da celulose e kraftliner, crescimento do volume de papéis e embalagens e desvalorização do real frente ao dólar. Então, como eu disse, a Klabin tem parte de suas receitas atreladas ao dólar, então quando o dólar sobe, o acionista fica protegido, digamos assim, da alta do câmbio. Isso impulsiona os resultados financeiros da empresa. Então, como você pode ver aqui na ótica trimestral, o volume de vendas aumentou 6%, sendo 45% do mercado externo e 55% do mercado interno. Já na receita líquida, o aumento foi de 17%, sendo 37% desse resultado fruto do mercado externo e 63% desse resultado fruto do mercado interno. E aqui um pequeno aumento no EBITDA ajustado quando você compara o quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024. Então, quando a gente vem aqui para o resultado final de 2024, nós temos um aumento de 6% no volume de vendas, um aumento de 9% na receita líquida e um aumento de 17% quando você compara 2023 com 2024. E aqui a margem EBITDA aumentou na ótica anual. E é nisso aqui que você, acionista da Klabin, tem que estar vidrado, porque a política da empresa deixa bem claro que os pagamentos de dividendos são com base no EBITDA ajustado. Aqui falando acerca da celulose, a gente consegue observar um volume de vendas em queda quando você compara 2023 com 2024, mas nada tão assustador, apenas menos 6%. Temos um leve aumento no preço líquido de fibra curta e fibra longa e o custo caixa de produção tem diminuído. E isso daqui é um dos pontos mais positivos desse balanço, porque você, como acionista, quer que a empresa fique cada vez mais competitiva e que o custo de produção diminua, ou seja, aumentando o spread para aumentar os lucros da empresa. Então houve uma queda. Antes, o custo para produzir uma tonelada era de 1.338 e caiu para 1.200. Isso aqui quando convertido o real. Aqui ele também traz esse mesmo número em dólar. Aqui a empresa também destaca o resultado do setor de papéis, onde o volume de vendas aumentou expressivamente quando você compara 2023 com 2024, uma receita líquida que também aumentou de 2023 para 2024, e aqui a receita dos containers Born, que são aqueles rolos de papelão bem grandes, eles aumentaram em 30% comparado 2023 com 2024. Então, é por isso que eu sempre digo que as ações são um dos melhores meios para você se proteger da inflação, porque as linhas de receitas, todas elas se atualizam acima da inflação, ou, no mínimo, perto disso. Então, você imagina, um aumento da receita de 30%. É algo impressionante. E o mesmo fenômeno você vê aqui no papel ondulado, que houve um crescimento de volume de 9% no trimestre, acima do mercado, com destaque para a exposição da Klabin aos setores de alimentos industrializados, frutas e e-commerce. Então observe aqui a receita líquida, que houve um aumento de 11% tri versus tri e 4% na comparação anual. E aqui um dos pontos que mais chama a atenção da Klabin é a questão da sua dívida líquida e alavancagem. A Klabin recentemente fez uma série de aquisições visando uma rentabilidade maior no longo prazo, então é natural que haja um endividamento no curto prazo. Então, como você pode ver, a dívida líquida da Klabin hoje é de 33,3 bilhões de reais. Mas aqui o cronograma de amortização deixa bem claro que a Klabin tem em posição no caixa 32 meses de cobertura da dívida de caixa. Então, até 2027, eles até deixaram uma linha verde para poder ilustrar isso. Até 2027 tem caixa para quitar essas dívidas. Mas até lá, é claro que existem muitos terrenos ainda para serem monetizados
E com certeza a Klabin vai aumentar suas linhas de receita para gerar mais caixa e diminuir cada vez mais essa alavancagem. Então são esses pontos que fazem a Klabin parecer cara quando você olha os números fundamentalistas da empresa, como eu mostrei lá no início do vídeo. E aqui a alocação de capital, a empresa deixa bem claro que houve uma disciplina na gestão de investimentos com um montante total desembolsado conforme a projeção formalizada pela companhia. Ou seja, em 2024, saiu um guidance explicando que haveriam investimentos na ordem de 3,3 bilhões e esses investimentos aconteceram conforme o planejado. E aqui a empresa faz mais uma projeção de 3,3 bilhões de investimento para o ano de 2025. E o pagamento de proventos, apesar de pequenos ainda devido ao alto endividamento da companhia, permanece consistente. Em 2023, quando comparada com a cotação da época, foi de 5,8% ao ano, e em 2024, com uma distribuição de 1,5 bi de reais, o dividendo ficou na ordem de 6,2%. E aqui a empresa destaca que o JCP distribuído no quarto trimestre de 2024 foi de 425 milhões. E aqui essa questão foi a que mais pegou para os acionistas, porque o alvo agora é de 10 a 20% do EBITDA ajustado, que eu mencionei lá no começo do vídeo, e antes era de 15 e 25% do EBITDA ajustado. Então, é uma redução, mas uma redução compreensível quando você passa a olhar os níveis de endividamento da empresa. Então, é preciso ter paciência, comprar hoje com paciência, sabendo que o lucro, o resultado no futuro vai ser muito maior, especialmente quando a empresa quitar todas as suas dívidas. Agora, se você ficar esperando a empresa ficar redondinha, acabar com o endividamento para depois comprar as ações, muito provavelmente você vai pagar um preço muito mais caro do que o que está sendo cotado hoje. Então você precisa prestar muita atenção nesse ponto. E aqui o último provento que foi anunciado é um provento muito pequeno, não dá nem um centavo por ação, 0,0088 por ação, aproximadamente 0,2% de yield na cotação atual. A Klabin ela tem o hábito de pagar mais de 3, às vezes até 4 vezes ao ano, então sempre tem um pinga-pinga, geralmente maior do que esse daqui. O ponto dos dividendos fracos é justamente o alto endividamento da companhia e essa diminuição na política de proventos. E se você tiver um pouco mais de paciência para poder estudar e analisar a empresa, você entra no site de RI da Klabin, pesquisa por Estatuto, Códigos e Políticas, e aqui você vai encontrar a política de dividendo e juros sobre capital próprio. E quando você acessa o PDF da empresa, você pode observar que é justamente isso mesmo que eu falei no vídeo. A empresa remunera os dividendos com base no EBITDA ajustado. Então, essa foi a análise de hoje. Eu espero que eu tenha te entregado informações pertinentes para você que tem ações da Klabin e espero que você esteja mais confiante em relação ao futuro da empresa com base nesses dados. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Sei que o meu canal é pequeno, mas muito maior é o meu compromisso com a qualidade do conteúdo. Então, por favor, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, que já vai ser uma grande ajuda. E se você gosta de empresas perenes, eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você assistir o vídeo que eu fiz sobre a Sanepar e seus resultados extraordinários. Um abraço para você e fique com Deus.